Meu nome é Helena, tenho 29 anos, e durante muito tempo eu acreditei que minha vida caminhava para um conto de fadas. Venho de uma família aparentemente unida, criada ao lado da minha irmã mais nova, Marcela, e de meus pais, sempre presentes, embora bastante exigentes. Crescemos em uma casa espaçosa de paredes brancas e janelas grandes que deixavam a luz entrar, o que fazia parecer que vivíamos em um lar iluminado, sem segredos. Mas hoje eu sei que cada canto daquela casa escondia sombras que só mais tarde eu teria coragem de enxergar. Desde muito cedo eu aprendi a ser responsável, cuidadosa, e a colocar a felicidade das pessoas que amava acima da minha própria. Marcela, ao contrário, sempre teve um espírito mais livre, às vezes até irresponsável. Ela era a filha que chamava a atenção com sua beleza, com o jeito sedutor e ousado, enquanto eu me destacava pela dedicação, pela disciplina e, segundo meus pais, por ser a mais confiável. Mas essa diferença entre nós nunca me incomodou, ou pelo menos eu pensava assim, porque eu acreditava que laços de sangue eram inquebráveis. Foi nesse cenário que conheci Rodrigo, o homem que acreditava ser o amor da minha vida. Ele apareceu na minha vida em uma festa de faculdade, quando eu já estava prestes a concluir meu curso de administração. Rodrigo tinha um sorriso fácil, um olhar firme que transmitia segurança, e um jeito cavalheiro que me fazia sentir especial. Lembro até hoje da primeira conversa. Ele me ofereceu uma taça de vinho e comentou que eu parecia uma daquelas mulheres que sabiam exatamente o que queriam. Eu sorri meio sem graça, mas dentro de mim senti que aquele encontro mudaria minha história. Rodrigo se mostrou um parceiro presente, carinhoso e atencioso. No início, todos os detalhes me encantavam. Ele lembrava das datas importantes, me buscava no trabalho mesmo quando estava cansado. Fazia surpresas com flores ou bilhetes deixados na minha bolsa. Eu acreditava que finalmente havia encontrado alguém que me colocava em primeiro lugar. Não demorou muito para ele ser apresentado à minha família e, como sempre, Marcela roubou parte da atenção, mas eu não me importei. Pensei que era natural, afinal, ela tinha esse dom de encantar as pessoas. O relacionamento cresceu rápido, e em pouco tempo Rodrigo me pediu em casamento. Foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Estávamos em um jantar romântico, em um restaurante à beira do lago, quando ele se ajoelhou, tirou uma pequena caixa de veludo vermelho do bolso e me perguntou se eu queria ser sua esposa. As lágrimas vieram imediatamente, e eu disse sim, sem pensar duas vezes. O restaurante inteiro aplaudiu, e naquele momento eu tinha certeza de que estava vivendo o início de uma vida perfeita. Durante os preparativos para o casamento, Marcela se envolveu bastante, sempre dando opiniões, ajudando a escolher vestidos, flores e até mesmo a lista de convidados. Eu, inocente, vi aquilo como apoio fraternal, como uma irmã que estava feliz com a minha felicidade. Nunca passou pela minha cabeça que havia um veneno escondido por trás de cada sorriso que ela me oferecia. Hoje, olhando para trás, percebo que havia sinais, mas naquela época eu estava cega, completamente dominada pelo amor e pela confiança. O primeiro sinal estranho aconteceu em uma noite em que Rodrigo não voltou para casa no horário combinado. Ele alegou que tinha ficado até mais tarde em uma reunião de negócios. Eu acreditei, mas algo dentro de mim me incomodava. O cheiro de perfume feminino em sua camisa não era o meu, e ainda que eu tentasse me convencer de que era apenas fruto da minha imaginação, o desconforto ficou. Naquela noite, deitada ao lado dele, percebi que meu coração batia acelerado, não por amor, mas por desconfiança. 8. Com o passar dos dias, pequenas mentiras começaram a surgir. Rodrigo dizia que estava com os amigos, mas eu sabia que havia inconsistências nas histórias. Certas mensagens chegavam ao celular dele tarde da noite, e quando eu perguntava, ele apenas sorria e mudava de assunto. Foi aí que comecei a sentir que algo estava errado, mas ao mesmo tempo me sentia culpada por desconfiar. Afinal, estávamos prestes a nos casar, e eu não queria ser aquela noiva paranoica que vê problemas onde não existem. Marcela, por sua vez, parecia sempre saber a palavra certa para me acalmar. Dizia que Rodrigo era um homem incrível, que eu tinha muita sorte, e que às vezes os homens apenas se distraíam, mas isso não significava nada. Eu acreditava nela porque era minha irmã, e no fundo eu queria acreditar em qualquer um que me dissesse que eu estava errada em desconfiar. É doloroso admitir, mas Marcela já estava costurando sua armadilha enquanto eu, ingênua, lhe entregava as chaves do meu coração e da minha confiança. Foi então que tudo começou a desmoronar de vez. Em uma tarde chuvosa, recebi uma ligação anônima que mudou completamente o rumo da minha vida. A voz do outro lado era feminina, baixa, quase sussurrada, e dizia apenas uma frase: "Abre os olhos, Helena. O homem que você ama não é só seu." Meu corpo gelou, minhas mãos tremiam, e eu desliguei sem saber o que pensar.
Mas a semente da dúvida já estava plantada, e a partir dali eu comecei a observar cada detalhe, cada gesto, cada olhar trocado entre Rodrigo e Marcela. Naquela noite, após a ligação misteriosa, não consegui dormir. A chuva batia forte contra a janela do meu quarto, e cada trovão parecia ecoar a desconfiança que crescia dentro de mim. Rodrigo dormia tranquilamente ao meu lado, como se não houvesse nada de errado, e isso me corroía ainda mais. Eu olhava em silêncio, tentando entender se aquele rosto que tanto amei era capaz de carregar segredos obscuros. Era como se eu estivesse deitada ao lado de um estranho, alguém que eu não conhecia realmente. No dia seguinte, Marcela apareceu em casa com seu jeito doce e prestativo, trazendo flores para enfeitar a sala e dizendo que queria me ajudar a aliviar o estresse da organização do casamento. Eu sorri, mas no fundo meu coração estava pesado. Cada palavra dela parecia ensaiada, cada gesto calculado. Foi nesse momento que percebi que talvez aquela ligação não tivesse sido um simples trote, mas um alerta de algo muito maior, algo que eu não queria acreditar. Rodrigo continuava com suas desculpas. Telefonemas de trabalho, reuniões que se estendiam até altas horas e mensagens que ele não queria que eu visse. Comecei a sentir que estava vivendo em um teatro, onde eu era a única que não sabia o roteiro. Ele beijava minha testa todas as noites, e eu fingia acreditar, mas dentro de mim o desespero crescia. A sensação de ser enganada é uma das piores dores que alguém pode sentir, e eu estava prestes a descobrir até onde isso poderia me destruir. Um dia, enquanto arrumava algumas caixas no escritório de casa, encontrei algo que me deixou em choque. Um lenço feminino escondido dentro de uma das gavetas de Rodrigo. Não era meu, não tinha nada a ver comigo. O cheiro de perfume que vinha dele era o mesmo que eu já havia sentido em suas roupas antes. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam, e lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar. Era a prova que eu precisava para confirmar que minhas suspeitas não eram fruto da minha imaginação. Tentei confrontá-lo naquela noite, mas Rodrigo foi frio e calculista. Disse que eu estava paranoica, que aquele lenço devia ser de alguma amiga que havia esquecido em um dos eventos de trabalho dele. Fiquei sem palavras, engoli seco e, contra a minha vontade, aceitei sua explicação. Eu queria acreditar, queria tanto que fosse apenas um mal-entendido, mas algo dentro de mim gritava que havia muito mais escondido por trás de sua máscara de perfeição. Foi nesse período que Marcela começou a se aproximar ainda mais de Rodrigo. Eu notava como ela ria das piadas dele, como olhava de um jeito diferente, mas me convencia de que estava exagerando. Afinal, era minha irmã. Ela nunca faria algo para me machucar, ou faria? Essa dúvida começou a crescer como uma erva daninha dentro de mim, e cada vez mais eu sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Certa noite cheguei mais cedo de uma reunião e encontrei os dois na cozinha, rindo e conversando como se fossem cúmplices de um segredo. Eles se calaram imediatamente quando me viram, e o silêncio que ficou no ar foi mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Rodrigo tentou disfarçar, dizendo que Marcela estava apenas contando uma história engraçada, mas eu sabia que havia algo errado naquele olhar trocado entre eles. Foi um momento em que meu coração quis parar de bater. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que estou prestes a contar vai mostrar que às vezes a maior traição não vem de um inimigo distante, mas de quem mais amamos e confiamos. Pouco tempo depois, Marcela começou a insinuar que eu deveria prestar mais atenção no meu comportamento. Ela dizia que eu parecia distante, fria, e que talvez Rodrigo estivesse se sentindo carente. Eu fiquei furiosa por dentro, porque sabia que não era verdade. Eu sempre estive presente, sempre dei tudo de mim. Era como se ela estivesse tentando plantar dúvidas não só na minha mente, mas também no coração dele. Era cruel demais para ser apenas coincidência. Foi quando a bomba explodiu de vez. Rodrigo, com uma expressão dura e decepcionada, me disse que não podia mais confiar em mim. Ele afirmou que tinha descoberto que eu o traía. Eu fiquei sem chão. Minha boca secou, meu corpo paralisou, e tudo o que eu consegui perguntar foi: de onde você tirou essa mentira? A resposta veio como uma facada. Marcela havia contado para ele que me viu entrando em um hotel com outro homem. Naquele instante, o chão pareceu desaparecer sob meus pés. Meu próprio noivo estava me acusando de uma traição que eu jamais cometi e o pior de tudo, a acusação vinha da boca da minha irmã, a pessoa que cresceu ao meu lado, que dividiu comigo segredos de infância, e que agora usava uma mentira cruel para me destruir. Senti como se meu peito fosse rasgado em 1000 pedaços, como se cada palavra dele fosse um golpe contra a confiança que eu tinha construído ao longo dos anos. Tentei me defender, jurei com todas as forças que era inocente, que jamais faria algo tão baixo.
Rodrigo, no entanto, parecia irredutível. Seus olhos, antes cheios de amor, agora carregavam desprezo e frieza. Ele dizia que acreditava em Marcela porque ela era de família, e não teria motivo para inventar uma acusação tão séria. Foi nesse momento que percebi que já havia perdido, que a armadilha estava completa, e que eu tinha sido enganada por duas pessoas que eu mais amava. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Rodrigo se afastava cada vez mais, evitando qualquer contato físico comigo, e Marcela, com sua máscara de inocência, agia como se estivesse apenas preocupada com a situação. Eu chorava sozinha, escondida no meu quarto, tentando entender em que momento a minha vida tinha se transformado em um pesadelo. A dor era tão profunda que eu mal conseguia me reconhecer no espelho. O que antes era uma noiva radiante agora era apenas uma mulher quebrada. Não demorou muito para que o pior acontecesse. Rodrigo terminou comigo. Ele disse que não poderia se casar com alguém em quem não confiava. Suas palavras cortaram como lâminas, cada sílaba parecia me matar aos poucos. Vi todos os meus sonhos, cada plano, cada expectativa para o futuro, sendo destruídos em questão de minutos. E para completar minha agonia, descobri logo depois que ele não apenas havia terminado comigo, mas também havia se aproximado ainda mais de Marcela. O choque foi tão grande que eu achei que não sobreviveria. No entanto, a dor começou a se transformar em algo novo, algo que queimava dentro de mim e que me mantinha de pé, raiva. A mesma mulher que me viu crescer havia roubado o homem que eu amava com uma mentira nojenta. Eu sentia meu coração clamar por justiça, por vingança. Não era apenas uma questão de amor perdido, era uma questão de dignidade, de recuperar minha própria voz depois de ser silenciada. A situação se tornou insuportável quando, algumas semanas depois, meus pais me chamaram para uma conversa. Eles estavam felizes e emocionados, porque Rodrigo havia pedido Marcela em casamento. Meu sangue gelou. Eu mal conseguia acreditar no que ouvia. O homem que seria meu marido agora estava nos braços da minha própria irmã, e o pior, meus pais apoiavam, como se nada de errado tivesse acontecido. Foi nesse momento que percebi que eu estava sozinha contra todos. Marcela teve a ousadia de me procurar, com aquele sorriso venenoso no rosto, para dizer que não tinha culpa. Se Rodrigo havia percebido quem realmente merecia estar ao lado dele. Suas palavras eram carregadas de sarcasmo, e eu vi claramente o brilho da vitória em seus olhos. Aquilo me consumiu de uma forma indescritível. Se antes eu ainda tinha dúvidas, naquele momento eu soube. Ela havia planejado cada detalhe para me destruir e tomar o que era meu. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que você vai ler a seguir é a prova de que a vingança pode ser o combustível para levantar até os corações mais despedaçados. Eu me afastei da família por um tempo, porque não suportava ver a felicidade deles enquanto eu carregava tanta dor. Mas no silêncio da solidão, comecei a arquitetar minha vingança. Eu não seria apenas uma vítima da crueldade de Marcela e Rodrigo. Eu faria com que cada lágrima derramada se transformasse em força, e cada golpe que recebi fosse devolvido em dobro. Eles haviam me roubado, mas eu não ficaria de braços cruzados. Foi nesse período de reflexão que comecei a observar com calma os pontos fracos deles. Rodrigo era obcecado por status e imagem social, enquanto Marcela sempre teve uma fraqueza, a vaidade. Eu sabia que se conseguisse atingir esses dois pilares, poderia destruir o castelo de areia que eles haviam construído às minhas custas. Minha dor estava se transformando em estratégia, e a cada dia eu me tornava menos frágil e mais perigosa. Comecei a investigar discretamente a vida de Rodrigo e Marcela. Descobri que eles haviam oficializado o noivado de forma apressada, quase como se quisessem apagar qualquer lembrança da minha história com ele. Eu sabia que aquela pressa escondia o medo de que a verdade viesse à tona. Passei a seguir seus passos, a observar suas redes sociais, a prestar atenção em cada detalhe que pudesse se transformar em uma arma contra eles. Eu não tinha mais nada a perder, e isso me tornava extremamente perigosa. Com o tempo percebi que Rodrigo mantinha algumas conversas suspeitas no celular, principalmente com mulheres que ele conhecia do trabalho. Ele tinha o mesmo padrão de comportamento de quando estava comigo. Mensagens apagadas, ligações fora de hora, desculpas esfarrapadas. Era óbvio que a lealdade dele era apenas uma fachada. Senti uma estranha mistura de dor e satisfação ao perceber que ele estava enganando também a minha irmã. A diferença é que dessa vez eu não seria a vítima, eu seria a juíza dessa história. Eu sabia que não poderia agir por impulso. Minha vingança precisava ser meticulosa, calculada, para que tivesse o impacto que eu desejava. Então comecei a me aproximar de algumas pessoas próximas deles, usando meu charme e minha inteligência.
Amigas de Marcela, colegas de Rodrigo, todos se tornaram peças no tabuleiro que eu estava montando. Aos poucos fui recolhendo informações, conversas, segredos que eles jamais imaginariam que poderiam ser usados contra eles. Aos poucos comecei a perceber o quão podre era a relação deles. Marcela, mesmo após conquistar o homem que dizia amar, vivia insegura, cheia de ciúmes, desconfiando dele a todo momento. E com razão. Rodrigo nunca deixou de ser o mesmo homem mentiroso e mulherengo. Eu, que já conhecia suas falhas, sabia exatamente onde cutucar para desestabilizá-los. Era como assistir a uma peça de teatro em que os protagonistas iam se autodestruindo, enquanto eu aguardava o momento certo para puxar as cortinas e revelar a verdade. Foi então que decidi o primeiro passo da minha vingança, revelar a infidelidade de Rodrigo para Marcela, mas de uma forma tão cruel e inquestionável que ela não teria como negar. Eu consegui acesso a fotos e mensagens comprometedoras, provas irrefutáveis de que Rodrigo já estava traindo antes mesmo do casamento acontecer. Não havia arma mais poderosa do que jogar na cara dela exatamente o veneno que ela havia me feito engolir. A diferença é que dessa vez não seriam mentiras, mas fatos concretos. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que eu estava prestes a fazer não era apenas vingança, era justiça, era devolver cada golpe que recebia em dobro. Mas eu não queria entregar tudo de uma vez. Queria que Marcela experimentasse a mesma dúvida que eu vivi, aquela sensação sufocante de não saber se podia confiar em quem dormia ao lado. Então deixei pistas anônimas, mensagens misteriosas, pequenos sinais de que Rodrigo não era o homem perfeito que ela imaginava. Era delicioso ver como ela começava a perder o brilho, como as olheiras surgiam, como a insegurança corroía sua vaidade. Cada lágrima dela era para mim uma vitória silenciosa. Rodrigo, por sua vez, parecia cada vez mais irritado. Ele percebia que algo estava mudando, que Marcela já não confiava nele como antes, mas não fazia ideia de que eu estava por trás de tudo. Eu observava de longe, quase saboreando cada discussão, cada briga, cada porta batida. Era como se eu estivesse assistindo a minha própria dor sendo representada por outros atores, e pela primeira vez em muito tempo, senti que a vida estava me devolvendo parte da justiça que me tirou. Enquanto isso, eu mantinha minha vida em silêncio, sem revelar meus planos a ninguém. Aos olhos de todos, eu era apenas a mulher rejeitada que tentava seguir em frente, mas por dentro eu era um vulcão prestes a explodir. Quanto mais eu via o castelo deles ruindo, mais alimentava minha determinação de ir até o fim. Minha vingança ainda estava só começando, e eu sabia que a queda final deles seria muito mais dolorosa do que imaginavam. O ápice estava próximo. Eu já tinha as provas, já tinha a estratégia, e agora só faltava escolher o momento perfeito para revelar tudo. E esse momento eu sabia. Tinha que ser durante o casamento deles. Porque não havia lugar melhor para expor mentiras do que diante de todos que acreditavam na farsa de que Rodrigo e Marcela eram um casal perfeito. O dia do casamento deles se aproximava, e cada detalhe da cerimônia era comentado pela minha família como se fosse um evento sagrado. Eu observava tudo de longe, calada, mas por dentro queimava de ódio. Cada vez que ouvia minha mãe elogiar o vestido de Marcela, ou meu pai se emocionar ao falar do futuro genro, era como se uma faca girasse dentro do meu peito. Eu não conseguia acreditar que todos estavam cegos, incapazes de perceber o quanto aquilo era errado, o quanto eu estava sendo pisoteada diante dos olhos deles. Eu sabia que minha vingança precisava ser cirúrgica. Se eu apenas revelasse a verdade em qualquer momento, poderia ser ignorada, poderiam me acusar de estar com ciúmes ou de querer destruir a felicidade deles. Mas se eu escolhesse o instante certo, ninguém teria como negar. E foi assim que decidi, eu deixaria que todos assistissem ao grande teatro até o momento do sim, para então mostrar as provas que destruiriam aquela farsa. Era arriscado, mas seria inesquecível. Passei as últimas semanas preparando tudo. Organizei as fotos comprometedoras de Rodrigo, imprimi conversas, áudios e até vídeos que consegui com a ajuda de uma amiga que trabalhava na mesma empresa que ele. Cada detalhe estava guardado em uma pasta que eu mantinha como se fosse um tesouro, porque aquele era o arsenal da minha vingança. Eu não podia falhar, não depois de tudo o que sofri. Cada noite sem dormir, cada lágrima, cada humilhação que engoli, tudo seria devolvido naquele altar. Chegou o grande dia. A igreja estava decorada com flores brancas, o tapete vermelho brilhava, e os convidados se acomodavam com sorrisos nos rostos. Eu entrei discretamente, me sentando no fundo, quase invisível, mas meu coração batia como um tambor. Quando vi Marcela surgir com seu vestido de noiva, um sorriso triunfante no rosto, quase perdi o controle. Ela caminhava pelo corredor como se fosse a rainha de um império roubado,
e Rodrigo a esperava no altar, fingindo ser o príncipe perfeito. Enquanto todos suspiravam de emoção, eu apenas observava, sentindo o veneno da vingança pulsar em minhas veias. O padre começou a cerimônia, e cada palavra parecia arrastar o tempo. Meus olhos fixavam em Rodrigo e Marcela, como se eu pudesse perfurá-los apenas com o olhar. Eu sabia que em poucos minutos aquele sorriso deles seria destruído, e que a lembrança desse dia jamais seria apagada. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que está prestes a acontecer é uma das cenas mais intensas da minha vida, digna de uma novela de vingança. Quando chegou o momento em que o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, respirei fundo e me levantei. O barulho do banco arrastando no chão fez todos olharem para trás. Meu corpo tremia, mas minha voz saiu firme quando declarei: eu tenho. O silêncio tomou conta da igreja, e Marcela empalideceu instantaneamente. Rodrigo tentou disfarçar, mas eu percebi o suor brotar em sua testa. Era o momento que eu havia esperado. Com passos lentos caminhei até o altar. Cada olhar sobre mim era como uma lâmina, mas eu não me importava. Quando cheguei diante deles, tirei a pasta da bolsa e a coloquei sobre a mesa do padre. Antes que essas alianças sejam trocadas, todos precisam saber a verdade sobre esse homem e sobre essa mulher, eu disse, com a voz carregada de raiva e dor. Os convidados murmuravam, alguns em choque, outros curiosos. O clima de celebração havia se transformado em tensão absoluta. Abri a pasta e comecei a exibir as provas. Fotos de Rodrigo com outras mulheres, mensagens comprometedoras, áudios em que ele próprio se contradizia. As expressões de surpresa e indignação se espalhavam pela igreja. Marcela tentou pegar os papéis das minhas mãos, mas eu a afastei com um olhar de ódio que a fez recuar. Rodrigo, por sua vez, tentava justificar-se balbuciando palavras desconexas, mas era tarde demais. A máscara havia caído. Marcela, desesperada, tentou negar, dizendo que tudo aquilo era invenção minha, que eu estava com inveja. Mas então revelei a última prova, uma gravação de uma das amigas dela, confessando que Rodrigo já a havia traído diversas vezes antes mesmo do casamento. Aquilo foi a pá de cal sobre a farsa. Os convidados começaram a se levantar, alguns foram embora, outros encaravam o casal com desprezo. O altar que deveria ser símbolo ficou paralisado, se tornou os olhos arregalados, incapaz de acreditar que o teatro dela estava desmoronando diante de tantas testemunhas. Rodrigo, vermelho de raiva e vergonha, tentava justificar-se, mas cada palavra que saía de sua boca soava mais como desculpa esfarrapada do que como defesa. Eu, pela primeira vez em muito tempo, me sentia no controle. O peso da humilhação que carreguei durante meses estava finalmente sendo devolvido a quem realmente merecia. A plateia de convidados não poupava reações. Alguns cochichavam indignados, outros balançavam a cabeça em reprovação, e até mesmo meus pais, que até então apoiavam o casamento, não conseguiam esconder a expressão de choque. Minha mãe levou as mãos à boca, enquanto meu pai, com o rosto fechado, parecia não acreditar no que via. Eu queria que eles sentissem exatamente o que eu senti, a dor de confiar em alguém e ser traída da forma mais cruel possível. Rodrigo tentou se aproximar de mim, segurando meu braço com força, como se quisesse me intimidar. Mas eu arranquei meu braço de sua mão e disse em alto e bom som: nunca mais você vai ter poder sobre mim. Aquelas palavras ecoaram na igreja, e naquele instante eu senti que minha liberdade havia sido conquistada. Não era mais a noiva iludida nem a irmã ingênua. Eu era a mulher que tinha ressurgido das cinzas para reivindicar sua dignidade. Marcela, desesperada, começou a chorar. As lágrimas escorriam, borrando a maquiagem perfeita que ela havia preparado para o dia mais importante da vida dela. Mas eu não senti pena. Pelo contrário, cada lágrima dela era um bálsamo para as feridas que ela mesma abriu em mim. A plateia olhava para ela com desprezo, e pela primeira vez na vida, Marcela não era a estrela. Ela era a vilã desmascarada. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que estou prestes a revelar vai provar que minha vingança não parou por aí. Depois da confusão, o casamento foi cancelado ali mesmo, no altar. Os convidados foram saindo aos poucos, e a cena que deveria ser inesquecível por amor se tornou inesquecível pela vergonha. Rodrigo saiu da igreja furioso, sem sequer olhar para trás, e Marcela caiu de joelhos no chão, implorando para que acreditassem nela. Mas ninguém mais tinha ouvidos para suas mentiras. Eu, por minha vez, apenas dei as costas e saí com a cabeça erguida. Naquela noite, sozinha em casa, senti uma mistura de emoções. Parte de mim estava em paz, como se finalmente tivesse devolvido ao mundo a injustiça que sofri. Mas outra parte ainda queimava. Eu sabia que aquilo era apenas o começo.
porque a dor que eles me causaram não poderia ser apagada com uma única cena de humilhação pública. Eu queria mais. Eu queria que eles experimentassem a mesma solidão, a mesma sensação de vazio que me atormentou por meses. Foi então que decidi o próximo passo: destruir não apenas o relacionamento deles, mas também a reputação que ambos cultivavam. Rodrigo, obcecado por sua imagem profissional, seria exposto no ambiente de trabalho. Já Marcela, tão vaidosa e orgulhosa de sua aparência e status social, sentiria o peso da rejeição das pessoas que ela tanto queria impressionar. Eu não apenas os feriria, eu os marcaria para sempre. Comecei a agir no dia seguinte. Enviei anonimamente cópias das provas da infidelidade de Rodrigo para seus superiores na empresa. Aquele homem que vivia se gabando de ser exemplo de caráter, agora estava sendo visto como um traidor, alguém incapaz de manter sequer sua palavra dentro de casa. Eu sabia que sua imagem estava arruinada, e isso me dava um prazer quase indescritível. Era como assistir um castelo de cartas desmoronar com um simples sopro. Quanto a Marcela, eu escolhi um caminho mais pessoal. Enviei para suas amigas, colegas e até conhecidos distantes, áudios em que ela falava mal de todos pelas costas. Eu tinha guardado registros antigos, pequenas conversas que antes não significavam nada, mas que agora se tornavam munição perfeita. Aos poucos, ela começou a ser isolada, perdendo os olhares de admiração que tanto amava. Ver minha irmã sendo rejeitada, sozinha, foi a prova de que minha vingança estava apenas florescendo. Marcela não entendia de onde vinham os boatos, nem como sua imagem estava desmoronando tão rapidamente. Ela tentava ligar para mim, me procurar, implorar, mas eu não atendia. Cada toque do celular dela era uma lembrança de tudo que eu havia sofrido, e eu não queria mais sentir nada por ela. A dor dela agora era minha recompensa. Eu observava de longe como uma espectadora fria, vendo o orgulho dela se despedaçar diante da indiferença de todos ao seu redor. Rodrigo, por outro lado, começou a enfrentar dificuldades na empresa. Ele, que sempre se gabou de ser impecável e profissional, agora via colegas de trabalho cochichando sobre ele, questionando sua conduta, e até mesmo superiores começando a encará-lo com desconfiança. Cada reunião se tornava um tormento, cada elogio que antes recebia agora vinha acompanhado de olhares de reprovação. Eu sabia que ele sentiria o peso do que fez comigo, e cada pequeno triunfo dele se transformava em um triunfo meu. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que você vai ver a seguir é a transformação final da minha vingança, onde nada será como antes. Com o tempo comecei a reconstruir minha própria vida. A dor que senti me fortaleceu de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Reaproximei-me de amigos verdadeiros, reconstruí minha carreira e, principalmente, recuperei a confiança em mim mesma. Cada conquista minha era um lembrete silencioso de que ninguém poderia mais me pisar sem sofrer as consequências. Eu não precisava de Rodrigo nem de Marcela para me validar, eu era suficiente por mim mesma. Foi então que Marcela, desesperada e sem ninguém a apoiar, veio me procurar pessoalmente. Suas lágrimas eram sinceras, seu pedido de perdão parecia real, mas eu não senti compaixão. Eu sabia que certas feridas não se curam com palavras, e que cada mentira que ela contou para destruir minha vida precisava de uma punição proporcional. Mantive a frieza, apenas observando enquanto ela implorava, sabendo que nada do que dissesse poderia apagar o passado. Rodrigo, humilhado em público e isolado profissionalmente, finalmente veio me procurar também. Ele tentou argumentar, prometer mudanças, implorar para que eu o perdoasse. Mas eu já havia aprendido a lição. Não se trata de vingança apenas pelo prazer do ódio, mas de justiça pelo respeito perdido. Olhei em seus olhos e disse com toda a firmeza que podia: você perdeu tudo. E agora é tarde demais para qualquer desculpa. O mais fascinante foi ver como as pessoas ao redor começaram a perceber a verdade. Amigos de Marcela e Rodrigo, que antes se mantinham neutros ou próximos do casal, começaram a se afastar. Eles sentiram finalmente o peso das mentiras, da traição, da manipulação. Eu não precisei fazer nada além de permitir que a verdade se revelasse. Cada gesto deles, cada mentira que contaram, voltou para eles como um reflexo do que causaram. Eu comecei a perceber que minha vingança não era apenas contra eles, mas também contra o medo que eu senti, contra a dor que pensei não conseguir suportar. Cada ação calculada, cada momento de paciência, cada passo no silêncio me transformou em alguém mais forte, mais inteligente e mais preparada para nunca mais ser enganada. Não se trata apenas de humilhar, mas de se levantar acima da própria dor e transformá-la em poder. Marcela, totalmente isolada e rejeitada, tentou desesperadamente reconstruir sua vida social, mas ninguém mais confiava nela. Sua vaidade e orgulho se tornaram inúteis.
Cada porta que ela batia era fechada. Eu observava de longe, sabendo que aquela humilhação não tinha nada de prazer superficial, era justiça. Cada lágrima dela, cada olhar de desespero, era uma lembrança viva de tudo que ela tentou me roubar. Eu me sentia vitoriosa, mas também em paz. Rodrigo, agora marcado e desacreditado, começou a perder oportunidades profissionais que antes lhe pertenciam. Cada falha, cada dúvida levantada sobre sua integridade, era uma pequena vitória pessoal para mim. Ele, que se dizia capaz de amar e respeitar, agora enfrentava a realidade do que significa enganar e destruir alguém. E eu, silenciosa e confiante, observava de longe, sabendo que a vida que estava dando a ele eu me sentia mais do que merecia. A sensação de carregar nos ombros todo o peso da traição havia desaparecido, substituída por uma força que eu jamais imaginei possuir. Eu não precisava de Rodrigo, não precisava de Marcela, e não precisava da aprovação de ninguém. Eu era minha própria justiça, minha própria vitória. Cada passo que eu dava era uma lembrança de que mesmo após a dor mais profunda, é possível se levantar e transformar sofrimento em poder. Marcela tentou retomar o contato comigo de várias maneiras. Ligava, mandava mensagens, aparecia em lugares que eu frequentava. Mas eu me mantinha distante. Cada tentativa dela era como um grito de desespero, e eu observava com satisfação silenciosa. Eu não precisava responder, não precisava justificar nada. Ela que tentou destruir minha vida, agora se via sozinha, sem aliados, enfrentando as consequências de seus próprios atos. A vingança não precisa de explicação, apenas de resultado. Rodrigo, por sua vez, começou a perceber que sua arrogância tinha um preço. Seus colegas de trabalho evitavam qualquer conversa, seus superiores questionavam sua integridade. E cada oportunidade que surgia era ameaçada por seu passado de mentiras. Eu ouvia de forma anônima os comentários, e cada detalhe era como música para meus ouvidos. Eu sabia que a humilhação pública do altar havia sido apenas o começo, agora a vida profissional e social dele se tornava uma arena de justiça natural. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que aconteceu a seguir prova que às vezes a vingança mais perfeita é a paciência transformada em estratégia. Eu comecei a reconstruir minha vida com intensidade. Reencontrei amigos antigos. Aproximei-me de pessoas que realmente se importavam comigo e comecei a focar em projetos pessoais que havia deixado de lado por causa da relação que destruíram. Cada conquista minha era uma afirmação de que eu não era vítima, que eu não era fraca, e que ninguém mais teria o poder de me derrubar. A sensação de autonomia era deliciosa, quase viciante. Marcela, desesperada, tentou buscar ajuda de familiares, mas até meus pais começaram a perceber que algo estava errado. A falsidade dela não podia mais ser escondida, e mesmo aqueles que antes a protegiam começaram a enxergar a verdade. Eu não precisei intervir. Apenas permaneci firme, assistindo ao colapso dela como uma observadora silenciosa. A justiça não precisava de palavras, apenas de tempo. Rodrigo tentou uma última cartada. Procurou Marcela e disse que precisava se afastar dela para consertar sua vida. Ela, completamente cega pelo próprio orgulho, não percebeu que ele não estava falando a verdade. Eles se afastaram, mas não porque a verdade havia mudado alguma coisa, e sim porque a sombra da minha vingança pairava sobre eles, tornando impossível qualquer vida normal. Era a prova de que ações baseadas em mentiras sempre encontram seu preço. Enquanto isso, minha vida florescia. Meu coração começou a cicatrizar, e percebi que a vingança não era apenas sobre destruir os outros, mas sobre me libertar do peso da dor. Eu reencontrei minha confiança, meu sorriso voltou, e minha autoestima, que antes estava dilacerada, ressurgia como uma chama viva. Cada olhar de respeito que recebia agora me lembrava do poder que eu recuperei ao me manter firme e paciente. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. A próxima parte mostra que minha vingança atingiu o ápice, e ninguém envolvido jamais esquecerá o que eu fiz. Marcela começou a se isolar, incapaz de lidar com a rejeição e o desprezo. Amigos que antes a cercavam agora a evitavam, e cada tentativa de mostrar felicidade era recebida com desconfiança. Ela tinha se tornado refém de suas próprias mentiras, e eu assistia de longe, satisfeita com cada passo que a aproximava de seu colapso emocional. A raiva que antes sentia se transformou em serenidade, porque eu sabia que a justiça havia sido feita. Rodrigo, por sua vez, enfrentava uma situação cada vez mais desesperadora. Sua imagem, construída com esforço e arrogância, agora era questionada por todos. Ele tentava se recompor, mas cada esforço era em vão. A vida havia se voltado contra ele de forma inexorável, e eu não precisei levantar um dedo. Apenas aguardei, silenciosa e paciente, permitindo que a verdade, aliada à paciência,
destruísse o que ele acreditava ser eterno. A sensação de poder que crescia dentro de mim era quase intoxicante. Cada passo que Marcela e Rodrigo davam em falso, cada olhar desconfiado de alguém ao redor deles, me lembrava que eu não era mais a vítima indefesa. Minha vingança não era apenas sobre exposição, era sobre reconstrução. Eu havia transformado minha dor em força, e agora eles estavam colhendo os frutos de suas próprias escolhas cruéis. Marcela tentou me enfrentar pessoalmente mais uma vez. Veio até minha casa, cheia de lágrimas e pedidos de desculpas que soavam falsos. Ela dizia que havia percebido seus erros, que queria reconquistar a família e a confiança de todos. Mas eu apenas a observei em silêncio, como quem olha para uma obra danificada sem ter mais nada a acrescentar. Ela não tinha mais espaço na minha vida. O preço que pagava era fruto de suas próprias ações. Rodrigo, desesperado, tentou contatar pessoas influentes para limpar sua imagem, mas ninguém mais o via com os mesmos olhos. As provas que eu havia espalhado tornaram-se públicas de maneira estratégica, e seu prestígio desmoronava a cada dia. Ele se tornava cada vez mais instável, e eu assistia de longe, admirando o desenrolar de uma justiça que eu mesma não precisava mais planejar. A vida se encarregava de punir quem vive de mentiras. Enquanto isso, minha vida começava a florescer em áreas que eu havia abandonado durante meu relacionamento. Retomei projetos profissionais que haviam sido interrompidos, me aproximei de pessoas que realmente importavam e comecei a viajar, redescobrindo a liberdade que havia perdido. Cada passo era uma afirmação de que eu estava no controle da minha própria história. Eu sentia que havia ressurgido mais forte, mais madura e pronta para qualquer desafio. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que vem a seguir é a prova de que minha vingança atingiu um ponto que ninguém jamais esquecerá. Marcela, isolada e desacreditada, começou a se desesperar em silêncio. A vaidade que antes a definia agora se tornava inútil diante do desprezo e da rejeição de todos ao seu redor. Cada gesto, cada sorriso falso, era percebido como tentativa de manipulação. Eu observava de longe, e a satisfação silenciosa que sentia era indescritível. Aquela era a prova de que as mentiras têm consequências e ninguém, nem mesmo minha irmã, poderia escapar delas. Rodrigo, que havia se considerado intocável, começou a sentir o peso da solidão e da humilhação. Colegas evitavam suas reuniões, superiores questionavam suas decisões, e cada esforço para reconstruir sua reputação parecia em vão. Eu me deliciava com cada falha, sabendo que, finalmente, ele experimentava o mesmo desespero que um dia causou em mim. Era a vingança silenciosa, fria e certeira, que não precisava de gritos para ser efetiva. Enquanto eles se desmoronavam, eu mantinha minha vida equilibrada e feliz. Não se tratava apenas de humilhá-los. Tratava-se de me fortalecer, de reconstruir minha autoestima e de mostrar que a verdadeira vitória não vem do ódio, mas do poder de se reerguer. Cada dia em que eu sorria, que eu conquistava algo novo, era uma forma de provar que a vida não se rende às mentiras de ninguém. A vingança tinha um sabor agridoce. Sentia-me satisfeita, mas também aliviada por finalmente encerrar um capítulo de dor que parecia interminável. Eu tinha mostrado ao mundo, e a mim mesma, que mesmo após a traição mais dolorosa, é possível se levantar, reconstruir sua vida e se tornar mais forte do que jamais imaginou. Rodrigo e Marcela eram apenas lembranças de uma batalha que eu ganhei, e cada cicatriz que carregava se transformou em lição e força. E então, quando menos esperavam, eu dei o último golpe. Organizei uma pequena reunião familiar para que todos pudessem testemunhar minha transformação e a queda completa deles. Amigos e familiares se reuniram, curiosos para entender a nova dinâmica, e eu cheguei elegante. A reunião familiar começou com conversas triviais, mas rapidamente o clima mudou quando Marcela e Rodrigo, que todos os olhares estavam voltados para mim. Que não havia mais poder diferente, sobre mais mim. Segura, a mulher mais elegante foi traída agora comandava a cena, transmitia autoridade e confiança. Cada passo meu era calculado, cada palavra escolhida, e eu sabia que Marcela e Rodrigo sentiam, mesmo sem querer, o peso da minha presença. Eu não precisava dizer nada ainda, apenas estar ali era suficiente para desestabilizá-los. Marcela tentou me lançar olhares de desafio, mas agora eles não me atingiam. Eu tinha me libertado da dor, da insegurança e da humilhação, e nada do que ela fizesse poderia me atingir novamente. Percebi que a vaidade que antes a definia agora se voltava contra ela. Sua tentativa de me intimidar apenas reforçava minha força. A vingança tinha me transformado não apenas em alguém mais forte, mas também em alguém que não se deixa manipular. Rodrigo, nervoso, tentava manter a postura, mas eu podia ver cada nervosismo em seus gestos, as mãos trêmulas, a respiração curta, o olhar que evitava o meu.
Ele tentava sorrir, mas era um sorriso falso, aquele tipo que só funciona quando se tenta mascarar culpa. E ele estava culpado, porque tudo que ele construiu às minhas custas estava desmoronando lentamente diante da minha presença. Eu estava calma, mas minha energia silenciosa destruía cada confiança que eles ainda tinham. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. A seguir, vou mostrar como a vingança final fez todos perceberem a extensão do que causaram. Decidi então compartilhar publicamente uma série de provas que mantive secretamente. Fotos, mensagens e áudios foram mostrados de maneira discreta, mas claro o suficiente para que todos os presentes vissem que Rodrigo e Marcela não eram nem de longe o casal perfeito que fingiam ser. Os olhares de choque e reprovação se espalharam como fogo, e pela primeira vez, eles sentiram a vergonha que um dia me fez chorar sozinha no meu quarto. Marcela começou a tremer, tentando desesperadamente argumentar, mas cada palavra dela soava vazia, sem credibilidade. Ela percebeu que não havia mais aliados, que a família e os amigos agora entendiam a verdade. Rodrigo, ao lado dela, parecia perdido, incapaz de encontrar uma saída para a situação que ele mesmo ajudou a criar. Eu assisti à queda deles em silêncio, sabendo que a paciência e a estratégia haviam sido mais poderosas que qualquer confronto direto. O mais satisfatório foi perceber a transformação do ambiente. Pessoas que antes me viam como vítima agora olhavam para mim com respeito e admiração. Eu não apenas vinguei minha dor, mas conquistei novamente meu espaço, meu valor e minha voz. Rodrigo e Marcela, por outro lado, eram sombras do que haviam sido, desmoralizados, expostos, e sem qualquer poder de influência sobre a minha vida. Ao longo da conversa, fiquei atenta aos mínimos detalhes. Cada reação deles era uma confirmação de que minha vingança havia atingido o ápice. Marcela evitava me olhar diretamente, Rodrigo resmungava palavras que ninguém entendia, e eu apenas mantinha meu sorriso calmo e confiante. Cada gesto deles me lembrava do que sofri, e como agora eu tinha a chance de virar o jogo completamente a meu favor. Depois daquele dia, comecei a notar mudanças permanentes. Marcela se isolou da família e dos amigos, incapaz de lidar com a rejeição e a vergonha. Rodrigo perdeu posições importantes no trabalho e passou a ser tratado com desconfiança por todos. Eu não precisava mais intervir. O efeito da verdade e da minha estratégia havia sido suficiente para derrubá-los de uma vez por todas. Era justiça pura, construída com paciência e inteligência. Minha vida finalmente começou a se estabilizar de vez. Eu me permiti sorrir, amar novamente e investir em mim mesma sem medo. Cada passo que eu dava era uma afirmação de que a dor sofrida não me definiu. Ela apenas me fortaleceu. Rodrigo e Marcela eram lembranças de um capítulo que acabou, e eu era a protagonista de uma história de superação e vingança que jamais seria esquecida. E então, pela primeira vez em muito tempo, senti uma sensação completa de liberdade. Eu não precisava mais olhar para trás, não precisava mais sentir raiva constante. A vingança estava concluída, e o que restava era apenas a certeza de que eu havia saído vencedora, transformada pela dor e pelo desejo de justiça. Eu era, enfim, dona da minha própria história. Nos meses seguintes, minha vida continuou a florescer de maneira que eu nunca havia imaginado. Conquistei promoções no trabalho, fortaleci amizades antigas e até comecei a frequentar novos círculos sociais, sempre com confiança e elegância. Cada conquista minha era uma lembrança silenciosa de que eu não apenas sobrevivi à traição, mas a usei como combustível para me tornar uma pessoa mais forte e admirada. A sensação de liberdade era indescritível, como se cada passo meu tivesse sido recuperado com juros sobre o que me foi tirado. Marcela, por sua vez, tentava reconstruir sua própria vida, mas nada mais era como antes. A confiança que tinha em seu entorno havia desaparecido, e sua vaidade, que sempre a guiou, agora se voltava contra ela. Amigos que antes a rodeavam a evitavam, colegas a ignoravam, e familiares se mantinham distantes. Eu observava a distância silenciosa, percebendo que a justiça não precisava de minha intervenção constante. O efeito da humilhação e da exposição pública já estava cumprindo seu papel de forma definitiva. Rodrigo, humilhado e desacreditado, desapareceu gradualmente dos círculos sociais que antes frequentava com orgulho. As portas que se abriam para ele agora estavam fechadas, e cada tentativa de retomar seu prestígio terminava em fracasso. Eu percebi que a vingança perfeita não era apenas sobre humilhar, mas sobre deixá-los viver com as consequências de suas ações por tempo suficiente para que sentissem cada dor que causaram. E isso me dava uma satisfação silenciosa, quase inacreditável. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O que aconteceu a seguir prova que a vingança também pode ser libertadora.
Em minha vida pessoal, comecei a me abrir novamente para o amor, mas de uma forma diferente. Eu não corria mais riscos de me entregar totalmente sem conhecer as intenções de quem estava ao meu lado. Cada relação que surgia era observada com atenção, e eu aprendi a valorizar não apenas o romance, mas o respeito e a honestidade acima de tudo. A experiência me transformou e me ensinou que amor próprio é a maior arma contra qualquer traição. Marcela tentou entrar em contato comigo uma última vez, desta vez pedindo ajuda para se reerguer, como se nada do que fez tivesse acontecido. Mas eu permaneci firme, lembrando que certas feridas só se curam com o tempo, e que algumas lições precisam ser aprendidas da maneira mais dura. Não havia mais espaço para perdão imediato. O preço de suas ações já havia sido pago, e minha paz não poderia ser comprometida por quem decidiu ser minha inimiga. Rodrigo, tentando desesperadamente recuperar algum controle, buscava apoio em amigos antigos, mas encontrou portas fechadas. O mesmo homem que um dia me acusou falsamente, que acreditou em mentiras plantadas por Marcela, agora percebia a magnitude de sua perda. Cada passo em falso que dava me lembrava que o poder de destruir alguém se volta contra quem o usa de forma injusta. A vida de forma cruel, mas justa, estava fazendo com que eles sentissem o que causaram. Enquanto isso eu aproveitava minha liberdade recém-conquistada. Viajei, estudei, me aprofundei em projetos que antes eram apenas sonhos, e comecei a sentir uma leveza que jamais havia experimentado. Cada momento de felicidade era um lembrete de que eu não precisava de Rodrigo, nem de Marcela, para sentir que minha vida tinha valor. Eu estava inteira novamente completa, e livre das correntes que eles tentaram me impor. Minha vingança, embora intensa, também me trouxe clareza. Percebi que nem todos os inimigos merecem destruição eterna, alguns apenas precisam sentir a consequência direta de suas ações para que aprendam. E eu aprendi que a paciência e o planejamento são armas muito mais poderosas do que qualquer explosão de raiva momentânea. A dor, quando bem direcionada, pode se transformar em uma força criativa e libertadora. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Agora a história mostra o impacto final que minha vingança teve sobre todos os envolvidos. Marcela e Rodrigo finalmente entenderam que suas mentiras, inveja e ambição os haviam levado à ruína. Eles não precisaram de mais provas ou explicações. A vida se encarregou de mostrar a extensão de seus erros. Com o tempo, comecei a perceber o quanto minha vida havia mudado. O vazio que senti após a traição deu lugar a um senso de liberdade que eu jamais havia imaginado meu respeito e cada passo que eu dava agora era consciente, cheio de propósito, e cada decisão tomada refletia a mulher que me tornei, forte, inteligente e imparável. Rodrigo e Marcela eram apenas sombras do passado, lembranças de um capítulo que me ensinou lições duras, mas essenciais para minha evolução pessoal. Marcela tentava, em silêncio, reconstruir sua imagem, mas cada gesto era recebido com desconfiança. Amigos que antes a admiravam agora olhavam para ela com cautela, e familiares, mesmo os mais próximos, mantinham distância. Eu via de longe a frustração dela crescer, e não havia satisfação maior do que saber que ela sentia na pele o mesmo medo e insegurança que me consumiram por meses. A justiça havia sido feita, e não havia mais necessidade de minha intervenção direta. Rodrigo, por outro lado, enfrentava uma batalha silenciosa consigo mesmo. Sua arrogância e seu orgulho, que antes o guiavam, agora se voltavam contra ele. Ele buscava apoio e compreensão, mas cada porta que batia permanecia fechada. As pessoas que antes o respeitavam agora desconfiavam de suas intenções, e sua reputação havia sido destruída por completo. Eu observava cada passo com serenidade, percebendo que a vida por si só se encarregava de castigá-los. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O próximo capítulo da minha vida mostra como a vingança pode transformar dor em liberdade. Eu comecei a focar em mim mesma, explorando novos interesses, redescobrindo paixões antigas e me permitindo sentir felicidade sem culpa. Cada conquista, por menor que fosse, era uma prova de que minha força não dependia de ninguém. Eu finalmente compreendi que a vingança mais poderosa não está em humilhar os outros, mas em reconstruir sua própria vida de forma plena e definitiva. Marcela, ao perceber que nenhum aliado restava, entrou em uma espécie de colapso emocional. Ela começou a evitar eventos sociais, reuniões familiares e até mesmo contato com amigos próximos. Eu assistia de longe, calma e observadora, entendendo que o destino havia se encarregado de entregar a ela exatamente o que merecia. Cada gesto de isolamento dela era um lembrete silencioso de que a mentira e a traição têm consequências inevitáveis. Rodrigo, por sua vez, tentava retomar seu caminho profissional,
mas cada tentativa era frustrada por seu histórico exposto. Seus esforços para limpar sua reputação eram inúteis, e ele começava a perceber que nada poderia reparar o que foi perdido. Eu sabia que ele aprenderia, ainda que tardiamente, que a honestidade e a lealdade são pilares insubstituíveis na vida de qualquer pessoa. Eu, no entanto, sentia uma paz interior que jamais havia experimentado. A vingança cumpriu seu papel, e agora eu podia olhar para o futuro sem medo ou ressentimento. Cada lembrança da dor sofrida se transformava em força, e cada pensamento sobre ele se tornava motivação para continuar crescendo. Eu havia aprendido que a verdadeira vitória está em superar o passado e se tornar maior do que qualquer adversidade. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Agora a história chega à parte final, mostrando como o destino se alinhou para concluir minha vingança de forma completa. Nos encontros familiares posteriores, a atmosfera era diferente. Marcela e Rodrigo tentavam se encaixar, mas era impossível ignorar o afastamento natural que havia surgido. Cada olhar de desconfiança e cada comentário sutil mostrava que eles haviam perdido credibilidade e influência. Eu, por outro lado, era recebida com respeito e admiração. Minha presença agora simbolizava força, superação e justiça, e ninguém podia negar o impacto que minha postura firme causava. Finalmente compreendi que a vingança perfeita não era apenas sobre humilhar, mas sobre recuperar. Eu não era mais a mulher traída, vulnerável, eu havia transformado dor em força, chorou sozinha em aprendizado e cada passo em uma oportunidade de crescimento. Cada gesto e Marcela eram capítulos encerrados. A vingança não era apenas sobre eu era a autora da minha própria história, pronta para escrever um futuro cheio de conquistas e liberdade. A sensação de liberdade que sentia era indescritível, como se tivesse arrancado correntes invisíveis que me prendiam a um passado doloroso. Marcela, agora isolada e rejeitada, tentava desesperadamente reconquistar amigos e familiares, mas tudo era em vão. Suas tentativas eram recebidas com desconfiança e sarcasmo. Eu observava de longe e cada gesto dela me lembrava do quanto ela havia perdido ao escolher a mentira e a traição. Sua frustração e desespero se tornaram visíveis para todos, e a humilhação que uma vez eu senti agora era refletida nela. Rodrigo tentava seguir em frente, mas sua carreira estava manchada pelo escândalo e pelas provas que eu cuidadosamente espalhei. Nenhuma justificativa funcionava, nenhuma desculpa reconquistava a confiança perdida. Eu percebi a cada encontro social e profissional que ele não tinha mais a mesma força, o mesmo prestígio. Ele havia aprendido da forma mais dura que enganar alguém que confiava cegamente tem um preço alto e inevitável. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. O desfecho mostra como a justiça e a força interior podem superar até as traições mais cruéis. Eu decidi que era a hora de seguir sem olhar para trás. A vingança havia cumprido seu papel, e agora minha vida precisava ser reconstruída com alegria e propósito. Comecei a investir em sonhos antigos, viagens que sempre quis fazer e projetos que antes eram apenas ideias. Cada conquista era uma afirmação de que eu havia vencido não apenas os traidores, mas também meus próprios medos e inseguranças. Minha relação com a família também mudou. Aos poucos, percebi que o respeito vinha de minhas ações, não apenas de palavras. Pais, amigos e conhecidos começaram a enxergar minha força e maturidade. Marcela e Rodrigo, por outro lado, eram lembranças dolorosas, mas necessárias, de que algumas pessoas não merecem espaço em nossas vidas. A vida, no fim, havia se encarregado de equilibrar a balança. Eu finalmente entendi que a vingança mais eficaz não é apenas expor os culpados, mas se elevar acima da dor que eles causaram. Cada passo que eu dava agora era consciente, cada escolha refletia liberdade, autonomia e sabedoria. Rodrigo e Marcela eram apenas sombras de uma história que eu havia escrito com lágrimas, raiva e paciência, mas que agora se transformava em um legado de superação. Se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais histórias chocantes como essa. Aprenda que às vezes a maior vingança é viver plenamente e mostrar que a dor pode ser transformada em força. Minha vida seguiu seu curso, cheia de novas oportunidades e desafios que eu estava pronta para enfrentar. Cada manhã se tornava uma celebração de minha liberdade, cada conquista reforçava minha autoestima, e cada sorriso meu era a prova de que a justiça não precisa de palavras, apenas de ações certeiras. Eu tinha saído do papel de vítima para me tornar autora da minha própria história. Ao olhar para trás, sinto uma mistura de gratidão e poder. Gratidão por ter sobrevivido e aprendido, e poder por saber que ninguém mais poderia me controlar ou ferir sem minha permissão. Marcela e Rodrigo se tornaram capítulos encerrados, lembranças que carregam suas consequências. E eu finalmente sou a mulher que sempre deveria ter sido, forte, livre e vitoriosa.
E assim, fecho este capítulo com a certeza de que a vida recompensa aqueles que persistem, que planejam e que não se deixam abater pela dor. Minha vingança não foi apenas um ato de retaliação, foi a reconstrução da minha própria alma, a demonstração de que mesmo após a maior traição, é possível se levantar, triunfar e viver de forma plena e intensa. Eu venci, e essa vitória ninguém jamais poderá tirar.